não honra o juramento de Hipócrates, o pai da medicina, que viveu na Grécia, 460 a.C., e era tido como descendente de Esculápio, o deus da medicina. Seu compromisso de honra é considerado a lei moral maior da arte e da ciência de curar. Sua íntegra, muito pouco conhecida, contém a proibição tácita da eutanásia. Vejamos. Juro por Apolo, médico, por Asclépios, e Ligeia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas fazer cumprir conforme o meu poder e a minha razão o juramento cujo texto é este: aplicarei os regimes, para o bem dos doentes, segundo o meu saber e a minha razão, nunca para prejudicar ou fazer mal a quem quer que seja. A ninguém darei, para agradar, remédio mortal, eutanásia, nem conselho que induza à destruição. Não cabe ao homem, em circunstância alguma, ou sob qualquer pretexto, o direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte de seu próximo, e a eutanásia, essa falsa piedade, atrapalha a terapêutica divina nos processos redentores da reabilitação. Os discípulos de Allan Kardec sabem que a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser, em verdade, um grande benefício para o doente. Pois nem sempre conhecemos as reflexões que o espírito pode fazer nas convulsões da dor física e os tormentos que lhe podem ser poupados graças a um relâmpago de arrependimento. Deste modo, entendamos e respeitemos a dor como instrutora das almas e, sem vacilações ou indagações descabidas, amparemos quantos lhe experimentam a presença constrangedora e educativa, lembrando sempre que a nós compete, tão somente, o dever de servir, porquanto a justiça, em última instância, pertence ao Deus, que distribui conosco o alívio e a aflição, a enfermidade, a vida e a morte, no momento oportuno. 26. Imploremos a Deus pelos filhos de Abraão. Será que é legítimo analisarmos o conflito entre judeus e palestinos seguindo o pleito de quem chegou primeiro à região? Historicamente, os palestinos, antigos filisteus, estão naquelas terras muito antes de Isaque. Por esse aspecto, os judeus deveriam abandonar a Palestina e voltar a ser um povo errante, como era Jacó, Israel, e seus filhos, ou então deveriam pedir cidadania iraquiana e se fixarem no Iraque, local onde ficava a cidade de Ur, de onde saiu Abraão. A questão de utilizar o critério de quem chegou primeiro à região pode gerar dúvidas, pois em que pese os filisteus, antepassados dos atuais palestinos, habitarem aquela terra muito antes dos israelitas, é possível que outros povos tenham sido expulsos pelos filisteus a fim de tomarem o seu lugar. Destarte, os palestinos podem se basear no argumento, não de quem estava primeiro na terra, mas de quem a conquistou há mais tempo. O imbróglio da questão está aí, pois nesse caso, o direito passou para os judeus atuais, que conquistaram a terra após a Segunda Guerra tal como fizeram os palestinos no passado. De que maneira a humanidade atual poderá ajudar palestinos e judeus a solucionar esses dilemas históricos? Seria através dos canais diplomáticos da ONU, da ação dos que lutam pela justiça, pela dignidade humana, pela paz. Enquanto não há solução imediata, eis que na pequena vila de Belém, perto da capital Ramallah, Palestina, foi criado um jardim para homenagear os civis mortos durante os conflitos entre Israel e a Palestina. As flores são plantadas em granadas desativadas. Mohamed Khatib, um dos organizadores da vila onde o jardim foi construído, afirma que o objetivo é mostrar que a vida pode nascer também da morte. O uso de uma granada desativada como recipiente para plantas é uma ótima forma de chamar a atenção para uma região cansada de guerra e de perdas humanas dos dois lados. Recordo que no dia 25 de maio de 1982, o Schalk, um caça-bombardeiro da Força Aérea Argentina, pilotado por Mariano Velasco, investiu contra uma embarcação militar inglesa deixando um saldo de 19 mortos.
2 dias depois, o também esquialque pilotado por Velasco foi abatido no Estreito de São Carlos, arquipélago no Atlântico Sul, por Neil Wilkinson, artilheiro antiaéreo no navio de combate HMS Intrepid da Inglaterra. O argentino sobreviveu ao saltar de paraquedas poucos minutos após ser atingido. Quase 3 décadas após o fim do confronto entre a Argentina e Grã-Bretanha pelas Ilhas Malvinas, os dois ex-inimigos de guerra viveram um encontro emocionante. Meglio tardi mai, como diz o provérbio italiano, antes tarde do que nunca. Mariano Velasco recebeu em sua casa na província de Córdoba, para um magnificente banquete, o veterano artilheiro inglês Neil Wilkinson. Atualmente são amigos e se correspondem com certa frequência por e-mail, Facebook ou Skype. O episódio inevitavelmente nos remete para reflexões sobre a guerra. Qual a base lógica que justifica uma guerra? Os benfeitores do além admoestam que a guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No transcurso da guerra, predominou entre Velasco e Wilkinson a índole selvagem sobre a espiritual. Hoje, 30 anos depois, a situação é inversa entre os dois ex-combatentes inimigos do fronte de batalha. Infelizmente, o caso Velasco, Wilkinson é uma raríssima exceção, pois nem sempre seu desfecho entre ex-inimigos de guerra. Onde se encontram os valores morais da sociedade contemporânea? Muitas religiões estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. A doutrina dos espíritos tem efetuado o esforço hercúleo de sustentar acesa a luz da crença nas plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Embora seja o esforço do espiritismo quase superior às suas próprias forças, o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. Cremos que judeus e palestinos podem conviver, no respeito recíproco, trocando o fuzil pelo magnificente banquete, transmutando a exclusão pela partilha, alterando a incompreensão pela tolerância. Quem sabe a doutrina dos espíritos, nessa conjuntura, possa levar-lhes a mensagem do Evangelho, consubstanciada na lei do amor, da fraternidade, do perdão, da reencarnação, da comunicabilidade dos desencarnados, transformando gradualmente as leis de Moisés e Maomé, justificados pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que tem gerado cada vez mais ódio sobre ódio, tal como estamos assistindo no proscênio dessa estúpida guerra do Oriente Médio. Anota Emmanuel que épocas de lutas amargas, desde os primeiros anos do século XX, a guerra se alinhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra. Sem tolerância, toda fé se resume em adoração inútil. A paz não passa de uma flor incapaz de frutescência e a própria solidariedade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual judeus e árabes costumam parecer pronunciando maldições. Jesus, um excelso filho da região, declarou que nos daria a sua paz, que deixaria para nós a sua paz, e neste instante em que a filhos de Abraão se destroçam, são válidas todas as fórmulas, políticas, econômicas, sociais, religiosas, para a busca da paz entre eles. 27. Um templo, um troféu, um escárnio ao crucificado. O comércio da fé cristã ridiculariza a liberdade religiosa que vigora no Brasil. Aventureiros fazem escárnio da facilidade para criar uma igreja qualquer. São exigidos apenas 5 dias úteis e um pouco mais de R$ 500 para as despesas burocráticas a fim de fundar uma igreja de qualquer alcunha evangélica, com direito a CNPJ e tudo mais. Basta apresentar o registro em cartório da ata da Assembleia de Fundação e do Estatuto Social. Simples assim. Após esses primeiros passos, se for arrecadado muito dinheiro, consegue-se comprar espaços na TV,
aberto por assinatura, para fazer propaganda do conteúdo ideológico como se fosse um produto para consumo espiritual. Sob a abjeta industrialização da cruz, boa parte dos programas ditos evangélicos de TV objetiva fazer do Cristo um menino propaganda. Não se apresenta conteúdo legitimamente do Evangelho. A ênfase recai no sucesso e na prosperidade financeira, como se isso fosse a prioridade do Evangelho. Seus apresentadores, sempre circunspectos, se valem de mensagens proféticas e de curas e testemunhos de pessoas que teriam obtido vitórias financeiras, mediante os quais sensibilizam os telespectadores a lhes enviar vultosas contribuições. Nas advertências de Paulo de Tarso percebemos que nos tempos apostólicos também havia comerciantes da fé, sem compromisso com as Escrituras, interesseiros e sem respeito ao Criador, que vagueavam pelas igrejas cristãs usando o Evangelho para obter lucro. Isso levou o convertido de Damasco a mostrar aos cristãos de Corinto que ele era diferente desses aproveitadores. Referindo-se aos falsos mestres, o apóstolo Pedro também alertou os religiosos da época sobre os que mercadejam a fé. No livro Uma Breve História do Mundo, Geoffrey Blainey afirma: a Igreja, de Roma, reuniu cobradores de impostos profissionais e, assim como as pessoas que hoje ajudam a angariar fundos nas instituições de caridade, eles se encarregavam de vender indulgências. Martinho Lutero detestava a prática de venda de indulgências, que nada mais eram que pacotes caros pagos pelo perdão. Em 31 de outubro de 1517, afixou seus protestos em latim à porta da igreja do Castela de sua cidade. Quase concomitante ao ideário do sacerdote agostiniano, rompe-se a liderança do protestante Calvino. Para o sociólogo Max Weber, a religião exerce uma profunda influência sobre a vida econômica. Mais especificamente, a teologia e a ética do calvinismo foram fatores essenciais no desenvolvimento do capitalismo do norte da Europa e dos Estados Unidos. Weber baseou-se principalmente nos puritanos e em grupos influenciados por eles. Ao analisar os dados, concluiu que entre os puritanos surgiu um espírito capitalista que fez do lucro e do ganho um dever. Ele argumenta que esse espírito resultou do sentido cristão de vocação dado pelos protestantes ao trabalho e do conceito de predestinação, tido como central na teologia calvinista. Finalmente, a secularização do espírito protestante gerou a mentalidade e as realidades cruéis do mundo dos negócios. Segundo o censo do IBGE, as religiões reformadas dobraram o número de devotos do Brasil entre 2000 e 2010, e já ultrapassam a 22% da população. A sua extensão social de influência é descomunal. Recentemente foi inaugurado em São Paulo um megatemplo contendo 74 mil metros quadrados de área construída, 52 metros de altura, 105 de largura e 121 de profundidade. Para a construção foram utilizados 28 mil metros cúbicos de concreto e quase 2.000 toneladas de aço, além da importação de 40 mil metros quadrados de pedras de Hebrom, em Israel. O templo custou a ninharia de 630 milhões de reais, isso mesmo, mais de R$500 bilhão. Durante a inauguração da faraônica Casa do Senhor, o empreendedor e proprietário mor do templo convidou a todos, cerca de 15 mil pessoas, a pegar os envelopes colocados no encosto das cadeiras e requereu modestamente: escreva o seu pedido de oração para colocar nas pedras do altar. Quem quiser pode fazer uma oferta, pois há milhares de máquinas de cartões de crédito e débito espalhadas pelo salão, porém os fiéis doaram dinheiro vivo. O resultado das doações observou-se no dia posterior, quando pousou um pulsante helicóptero no terraço do templo inaugurado, e para a aeronave foram transportadas malas e malas abarrotadas de ofertas, conforme poderá ser comprovado no link www.youtube.com/weblink. Detalhe: Jesus não foi convidado para a inauguração.
Ele não tinha credenciais, pois era pobre demais para ter acesso ao luxuoso e baldio templo. Nos bons tempos apostólicos, o divino Galileu expulsou os vendilhões, reclamando que estavam transformando sua casa em um covil de ladrões. Mas ele também profetizou o desmoronamento daquela construção de pedra. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. O general Tito poderá fornecer detalhes de como demoliu. Essa reprovação de Jesus do comércio das coisas abençoadas recaiu sobre as permutas do muambas religiosas praticadas pelos vendilhões do Templo de Jerusalém. Ao expulsá-los, o mestre deu enérgica demonstração de que não se deve comerciar com as coisas espirituais, nem torná-las objeto de especulação ou meio de cobiças. É insano transformar um templo religioso em uma agência mercantil. Viver o Evangelho, sim. Ganhar rios de dinheiro à custa da mensagem do Cristo, jamais. Nada é tão espúrio para um cristão que o exercício da industrialização do Evangelho. É deplorável identificar-me religiosos ressalvando-se as honrosas exceções, que se postam quais apóstolos do Cristo, com evidente desprezo ao código da ética cristã. O Cristo advertiu em vários segmentos do Evangelho sobre os evangelizadores oportunistas, comparando-os a lobos em pele de cordeiros. A lógica humana é dilacerada diante da exploração da fé. Não há como emudecer perante os que se valem de todos os tipos de mídias para pregar o Evangelho em nome de Deus, deslumbrando os seguidores afirmando que a clemência do Pai somente pode ser obtida através da oferta financeira. Há muitos falsos cristos e falsos profetas representados por filosofias, doutrinas, seitas e religiões mercantilistas que escravizam os homens e exploram a boa-fé das pessoas que sofrem. Jesus, há 2000 anos repreendeu: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Porém, vós a tendes transformada em covil de ladrões. Hoje, discorrem sobre as Escrituras numa maníaca exaltação do Cristo, atrelam suas prédicas à moeda de troca, onde quem for mais generoso, mão aberta, e destinar maior quantia em dinheiro terá maior benefício celestial. Os desprevenidos religiosos nutrem-se da fé cega que lhes é infligida por meio de discursos abrasados e encenações de pseudo-exorcismos, onde o que de fato ocorre são catarses anímicas ou incorporações de obsessores que se deleitam diante dos patéticos e deprimentes espetáculos. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, ou pela oferta, este faz certo. Insensatos e ceigos. Pois qual é maior, a oferta, o ouro, ou o templo de Deus? Mais uma vez evocamos Paulo, quando admoestou os cristãos de Corinto, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. A única moeda que o Criador acolhe como câmbio é o amor ao próximo. 28. Abortos e infanticídios, bebês encurralados no circo da morte. No artigo Aborto após o nascimento, porque a criança deveria viver, publicado em 23 de fevereiro de 2014, no jornal Of Medical Ethics, os autores Alberto Jubilini e Francesca Minerva, acadêmicos em Melbourne, Austrália, argumentam que o que chamamos de aborto após o nascimento, o assassinato de um recém-nascido, deveria ser permitido em todos os casos em que o aborto também o é, inclusive naqueles em que a criança não é deficiente. Em vez do termo infanticídio, universalmente utilizado para descrever o procedimento,
Eles adotaram a expressão aborto após o nascimento. Uma tendência observada por ativistas pró-vida junto aos estudantes universitários no ZEUA é a crescente aceitação do aborto pós-nascimento, ou seja, matar a criança depois de seu nascimento, afirmam líderes pró-vida ao T-Fix College. Os campeões de ativistas locais e membros da equipe dos Criados Iguais encontraram estudantes com esta opinião incluem Purdue, da Universidade de Minnesota e a Universidade Central da Florida. Ao comentar qualquer coisa sobre o hediondo crime de infanticídio ou aborto, sempre esbarraremos com histórias monstruosas, abomináveis e desonrosas. Gerald Warner, no Scotland Sunday, assegura que o lugar mais perigoso do mundo para uma criança na Escócia é o útero da mãe. Em 2010, a mortalidade infantil levou 218 crianças escocesas à morte. O aborto, 12.826. Recentemente a grande mídia noticiou que as autoridades policiais desmontaram um grande esquema de clínicas clandestinas de aborto no Rio de Janeiro. Foram presas dezenas de pessoas que tiveram mandados de prisão expedidos pela justiça, na operação batizada de Herodes. As clínicas eram execrando feirões do aborto. Seus proprietários estão milionários. Em média, tais matadouros faturavam cerca de R$300 mil por mês. Não é para menos, pois se cobrava R$1.000 para uma curetagem, R$2.000 para sucção e R$2.500 para destroçar o bebê através do vácuo. Espera-se que com a Operação Herodes seja definitivamente desmantelada a quadrilha de malfeitores e médicos cruéis. Tal quadrilha realizava diariamente dezenas de assassinatos de bebês no Rio de Janeiro. Dentre os verdugos aprisionados estão alguns médicos idosos, reincidentes no crime e inexplicavelmente com o registro profissional regularizado, a exemplo do Dr. AG, de 88 anos, isso mesmo, quase 100 anos de idade, a médica AMGB, de 65 anos, que já tinha sido indiciada em 2001 por 6.352 abortos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o carniceiro Dr. BGS, de 80 anos, conhecido como Dr. Aborto, Dr. CSP, conhecido como Paulista, de 43 anos, Dr. GLS, de 72 anos e Dr. SF, de 64 anos. Os arautos da legalização do aborto evocam as péssimas condições em que são realizados os procedimentos nas clínicas clandestinas. Porém, em que pese o argumento, não nos enganemos, imaginando que o aborto oficial irá resolver a questão do assassinato das crianças no útero, ao contrário, o aumentará bastante. E o pior, continuará a ser praticado em segredo e não controlado, pois a clandestinidade é cúmplice do anonimato e não exige explicações das mulheres que esconderão da sociedade o monstruoso delito do aborto praticado. Com exceção da gestação que coloca em risco a vida da gestante, quaisquer outras justificativas são inadmissíveis para uma mulher decidir pelo aborto. Se compreendesse as implicações sinistras que estão reservadas para ela, certamente refletiria milhões vezes antes de extinguir um ser indefeso do próprio ventre. Analisemos o inusitado e repugnante comportamento de Rowena Hampton, uma britânica de 49 anos que afiança ser apaixonada pelo marido, Roger, com quem está casada há 28 anos. Até aí nada demais. Todavia ela revelou ao jornal Daily Mail que engravidou aos 21 e aos 30 anos e nas duas gravidezes deliberou fazer o aborto para não compartilhar o marido com ninguém, nem mesmo com o filho. Sob essa insana inquietação, Tipton pressupunha que a gestação poderia deformar seu corpo e danificar sua aparência, o que poderia diminuir o amor-desejo de Roger. Presentemente, com 49 anos, Rowena revela que nunca pensa nos bebês eliminados no próprio ventre ou até mesmo como eles seriam atualmente se não tivesse abortado. Seu único receio hoje, pasmem, é que Roger, seu idolatrado esposo, desencarne antes dela,
pois acredita que não conseguirá viver sem sua cara à metade. Só podemos concluir que Rowena Shimpton é uma psicopata e carece de tratamento psiquiátrico. Um aborto praticado sob as justificativas de Rowena, mesmo diante de regulamentos humanos, o aborto é permitido na Inglaterra, é um crime ante os estatutos de Deus. O grande mestre Chico Xavier ressalta: os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam. Se os tribunais do mundo condenam, em sua maioria, a prática do aborto, as leis divinas, por seu turno, atuam inflexivelmente sobre os que alucinadamente o provocam. Fixam essas leis no tribunal das próprias consciências culpadas tenebrosos processos de resgate que podem conduzir ao câncer e à loucura, agora ou mais tarde. Os inveterados defensores dessa prática defendem o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, como argumento para a descriminalização do aborto. Contudo, para os preceitos espíritas, o corpo do embrião não é o da mulher, visto que ela abriga, durante a gravidez, um outro corpo que não é, de forma alguma, a extensão do seu. O nascituro não é um objeto qualquer semelhante à máquina de carne, que pode ser desligada de acordo com interesses circunstanciais, porém um ser humano com direito à proteção, no lugar mais fantástico e sublime que Deus criou, o templo da vida, ou seja, o útero materno. Não nos enganemos, a medicina que executa o aborto nos países que já legalizaram o assassínio do bebê no ventre materno é uma medicina criminosa. Não há lei humana que atenue essa situação ante a lei de Deus. Parece que no Brasil a taxa de interrupção de gravidez supera a taxa de nascimento. Essa situação tem estimulado grupos dispostos a legalizar o aborto no Brasil, torná-lo fácil, acessível, higiênico, juridicamente correto. Contudo, ainda que isso possa vir a ocorrer, jamais esqueçamos que o aborto ilegal ou legalizado sempre será um crime perante as leis divinas. Óbvio que não lançamos os anatemas da condenação desapredada àquelas que estão submergidas no corredor escuro do aborto já perpetrado, até para que não caiam na vala profunda da desesperança. Expressamos ideias cujo escopo é iluminá-las com o fanal do esclarecimento para que enxerguem mais adiante a opção do trabalho e do amor, sobretudo nas adoções de filhos rejeitados que atualmente amontoam nos orfanatos. É preciso também saber que a lei de causa e efeito não é uma estrada de mão única. É uma lei que admite reparações, que oferece oportunidades ilimitadas para que todos possam expiar seus enganos. Errar é aprender, de start. Ao invés de se fixarem no remorso inócuo, precisam aproveitar a experiência como uma boa oportunidade para discernimento futuro. 29. Espíritos antigos em corpos jovens, espíritos imaturos em corpos envelhecidos. O processo envelhecer demanda uma atenção especial em virtude das modificações biológicas, psicológicas e sociais, sendo necessária uma maior atenção por parte da sociedade e formulação e efetivação de políticas públicas voltadas para o idoso. Em muitas tradições e civilizações, principalmente as orientais, o idoso é visto com respeito e veneração, representando uma fonte de experiência, do valioso saber acumulado ao longo dos anos, da prudência e da reflexão, enquanto em outras culturas o idoso representa o velho, o ultrapassado e a falência múltipla do potencial do ser humano. É lamentável. Quanto médio respeito e veneração pelo idoso, toda a paciência e dedicação do mundo. A amostra disso é o exemplo da jovem Wang Liua, de 24 anos, que se dedica a carregar literalmente nas próprias costas a sua avó Zong Xiu, de 88 anos, todos os dias para o seu restaurante, livrando-a da solidão. O caminho é percorrido diariamente no sudoeste de Chongqing, município da China. Wang é proprietária de um fast food. Contudo, fluindo bem, ela não se esquece da avó, que na sua infância muitas vezes os acolheu. Wang lembra que, quando era criança,
A avó cuidava dela enquanto seus pais trabalhavam na lavoura. Agora é a vez da neta mostrar seus cuidados com a senhora Wang, sua vozinha. Admirável comportamento da jovem Wang, sem dúvida. Refletindo sobre a questão da velhice, propriamente dita, cremos que deveria ser encarada como ditosa pelo que contém de gratificante, mormente por causa das longas refregas das buscas e das realizações. Envelhecer é uma arte e uma ciência, se buscarmos rejuvenescer nossa alma. Há idosos que conquistaram a longevidade de forma sadia e feliz, contudo muitos estão largados nos asilos da vida, amargando suas enfermidades no isolamento. Há os que aceitam sua decrepitude sem resingar e sem exigir nada dos outros, todavia igualmente indiferentes não oferecem nada a ninguém. Dizem que a idade avançada é a noite da vida, entretanto, a noite pode ser bela, clara, toda ornamentada de estrelas e constelações, luar e claridade a se esparzirem de uma longa vida cheia de virtude, bondade e honra. O entendimento espírita vê a idade avançada como outono no tempo, fase normal, necessária, imprescindível na sucessão harmônica dos objetivos e funções da encarnação, em volta, igual a todas as outras, nos dons da natureza, nas bênçãos de Deus. O tempo é implacável e excelso transformador de destinos. Muitas vezes não compreendemos os segredos do tempo que se esvanece ligeiro na vida material. Há aqueles que envelhecem e pouco realizam nas instâncias do bem ao próximo. Há, contudo, aqueles que consolidam em si a possante fé cristã, praticando inteiramente o amor ao próximo. Abraham Lincoln dizia que não são os anos em sua vida que importam, mas a vida em seus anos. O pensador Alexis Carrel proferia frase semelhante, dizendo que o importante não é acrescentar anos à sua vida, mas vida aos seus anos. O médico alemão Henri Benjamin endossou as ideias de Lincoln e Carrel pronunciando, não queira acrescentar dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Os anos não passaram em vão na vida de David Livingstone, escritor de inesquecíveis contos literários que o projetaram no século XIX ao lado de deuses da literatura mundial, a exemplo de Victor Hugo. Davi entoou os doces cânticos da mensagem de Jesus para os nativos sul-africanos. Renunciou aos apelos da fama, abandonou a Escócia, sua terra natal, e juntou-se àquelas almas sofredoras, nascidas na mais dura dificuldade material na África. Bela foi a velhice de Florence Nightingale, a ilustre dama da lâmpada, ela que vestiu a túnica da abnegação, afastando-se do convívio do esplendor inglês, a fim de adotar, voluntariamente, a penosa empreitada de socorrer as vítimas da Guerra da Crimeia, no século XIX. Os anos não passaram em vão nos projetos de vida de Jean-Henrique Dunant, que inspirado nas virtudes da fundadora da primeira escola de enfermagem da Terra, escreveu o livro Um Souvenir de Solferino, publicado em 1862, em que sugeria a criação de grupos nacionais de ajuda para apoiar os feridos em situações de guerra, e propôs a criação de uma organização internacional que permitisse melhorar as condições de vida e prestar auxílio às vítimas da guerra. Em 1863, Dunant fundou a Cruz Vermelha Internacional, reconhecida, no ano seguinte, pela Convenção de Genebra. Uma das 10 mulheres mais importantes dos Estados Unidos, no século XX, Helen Keller envelheceu sem coragem e determinação robusta para vencer suas limitações físicas, pois era surda, muda e cega de nascença. Contudo, um dia Keller conseguiu falar e soltou o verbo como ninguém. O vigor moral fez dela uma singular mulher, com grande projeção no cenário do mundo. Na decrepitude o seu verbo infundia ao homem a necessária reflexão sobre o quanto somos potencialmente limitados quando amamos o próximo. Caminhos idênticos palmilhados por Yarta Marie Madeleine Witt. Por onde andava, os famintos, os aflitos e os desamparados, de todas as idades, sentiam a sua presença compassiva e animadora. Fundou uma instituição de amparo ao negro e foi uma verdadeira lenda no norte da Flórida,
Estados Unidos. Os anos não passaram em vão em sua vida, pois desencarnou em 1974, com 95 anos de idade, deixando um segredo inscrito em uma frase para vivermos a grande mensagem: façam todo o bem que puderem, de todos os modos, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puderem. Antes de encerrar, formulemos a seguinte reflexão: a idade corporal nem sempre corresponde à idade espiritual, e vice-versa. Neste instante, um espírito muito antigo está habitando um corpo novo. Da mesma forma, um espírito jovem está animando um corpo envelhecido. Isso não significa dizer, porém, que a juventude ou a velhice do espírito insinuem, decisivamente, a falta de saber ou o atraso de um e a sabedoria e a evolução de outro, até porque Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, e a todos concedeu as mesmas oportunidades, não obstante as diferenças das missões individuais, a fim de alcançarem a perfeição pelo conhecimento da verdade. Daí decorre que, perante Deus, existe a mais absoluta igualdade natural entre os espíritos, e que o desenvolvimento moral de cada um é encargo de sua competência exclusiva, velhos e jovens, uma vez que o plano do Criador não admite exceções, imunidades ou primazias para qualquer criatura. 30. Crianças conduzidas para as bestialidades. Há 2000 anos, o Messias ensinou: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O crucificado ainda disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por estas máximas, o Divino Mestre estabeleceu, como lei, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera, e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. A brutalidade ensombra as conquistas sociológicas de todos os séculos. Germina em todos os níveis da sociedade, consubstanciando-se em várias amplitudes e espectros de cores tenebrosas. O famigerado plebiscito sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições, ocorrido no Brasil em 23 de outubro de 2005, não consentiu que o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 23 de dezembro de 2003, entrasse em vigor. O resultado do sufrágio revelou o desorientado caráter moral da maioria da sociedade brasileira. É constrangedor sobreviver num país que encabeça a lista mundial em casos de mortes produzidas com a utilização de armas de fogo. Alguns dos mais variados setores da sociedade brasileira defendem a manutenção do comércio legal de armas de fogo aos cidadãos que necessitarem, por algum motivo, justificando que todos têm direito a possuir, nos limites da lei, uma arma de fogo para se defender de qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo, sua vida, seu patrimônio, etc. Entendemos ser falsa a segurança oferecida pelas armas, especialmente considerando o potencial de alto risco do seu uso por pessoas não habilitadas, que podem causar efeitos danosos e irreparáveis na vida doméstica do cidadão de bem. Como se não bastasse, o Brasil é grande produtor de armas, contrastando com compromisso espiritual. Por isso cremos que proibir sua comercialização no mercado interno deveria ser prática inadiável, porque o problema seria atacado diretamente em sua origem. Há poucos dias, uma menina americana de 9 anos de idade provocou acidentalmente a morte do seu instrutor de tiro, Charles Vaca, ao manusear e perder o controle de uma submetralhadora Uzi. A tragédia ocorreu no estande de tiro Last Stop, em White Hills, no estado do Arizona. Na cultura rural de diversas regiões norte-americanas, é comum os pais estimularem os filhos a usar armas de fogo. Muitos americanos recorrem à segunda emenda da Constituição Nacional, que prevê o direito das pessoas a ter e portar armas, no contexto do porte de armamentos para autodefesa. Essa trágica cultura é tão forte que nem um massacre na escola de Santiago, em Newton,
Connecticut, em dezembro de 2012, na esteira de outros ataques a tiros, como Columbine, Virginia Tech e Aurora, criou condições suficientes para aprovar legislação tornando mais rigoroso o controle de armas, como defendia o presidente Barack Obama. A estrutura emocional e mental da batida menina americana está completamente destroçada. Um pai que expõe seu filho a um treinamento em estande de tiro só pode ser um acelerado. Muitos pais acreditam que ensinar os filhos a manusearem armas de fogo pode incentivá-los a cuidar mais de si mesmos quando crescerem. Entretanto, esses pais irresponsáveis desrespeitam a liberdade dos filhos, deixando de saber quais são os reais sonhos dessas crianças, projetando neles as suas frustrações. Pediatras, psicólogos, professores e estudiosos consideram muito prejudicial para as crianças e jovens o incentivo à autodefesa armada, pelo efeito da violência que essas práticas produzem, pois armas podem fascinar as mentes infantis, principalmente porque são desempenhados por heróis de filmes de ação, vistos em cinemas, revistas em quadrinhos ou na televisão. Uma legítima educação é aquela em que os poderes espirituais regem a vida social. Todavia, o homem moderno e que se diz civilizado se envaidece com a sua capacidade de subjugar os outros, de mandar, de impor medo, quando o ideal seria ensinar a sua prole o respeito humano e submissão a Deus. A degradação moral do homem contemporâneo abriu as comportas da violência, represada debilmente pelas barreiras artificiais da civilização. Em nossa análise, concebemos que a inversão dos valores éticos sugeridas pela televisão, internet, cinema, teatro e clubes convidam as crianças para uma realidade nua e cruel, o que equivale a afirmar que elas estão sendo arrancadas do seu universo de fantasia e conduzidas para a violência, estimuladas, também, pela insanidade dos pais. Destarte, o período de inocência e tranquilidade infantil foi diminuindo cada vez mais cedo, e com maior intensidade. As inquietações da adolescência brotam acrescidas pelos múltiplos e desencontrados apelos das revistas pornográficas, da mídia eletrônica, das drogas, do consumismo descontrolado, do mau gosto comportamental, da vulgaridade exibida, das técnicas de tiro e outras tantas extravagâncias, como reflexos óbvios de pais que vivem alienados, estagnados e obsidiados, enclausurados em seus afazeres diários e que nunca podem permanecer à frente da educação dos próprios filhos. O que identificamos de forma generalizada é o total distanciamento dos pais modernos ao nível de educação dos filhos nesse sentido. De maneira geral, transferem suas responsabilidades para as escolas ou para o Estado, enquanto eles é que tinham que dizer aos filhos se isso ou aquilo é perigoso para menores ou não. Os pais precisam fazer com que os filhos entendam que eles têm que cumprir sua parte para usufruir as benesses do amor. Os pais precisam exigir mais. O exigir é muito mais acompanhar os limites daquilo que o filho é capaz de fazer. Para isso é Amityville. Se você quer educar, seja educado. E ser educado não é falar licença e obrigado. Ser educado é ser ético, progressivo, competente e feliz. Se não observamos as regras da educação, permitimos acender para o faltoso de ontem a mesma chama dos excessos de todos os matizes, que acarretam o extermínio e o delito. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. 31. Os vícios arrasam moralmente todo o plano de vida do ser humano. Em Montichiari, norte da Itália, foi inaugurado um interessante restaurante montado num ambiente repleto de sugestões antidrogas. E a escolha da cidade foi estratégica, pois Montichiari tem 25.000 habitantes, mas é recordista italiana no consumo de cocaína, com 14 doses diárias a cada 1.000 habitantes.
segundo recente pesquisa oficial do Ministério da Saúde italiano, superando Milão, com 9,1 doses, em 2009. A decoração do cenário reproduz tecnologicamente os danos provocados pela droga, cocaína, no cérebro humano. Os aparelhos de televisão instalados estrategicamente nas paredes não transmitem programação de emissoras de TV, mas depoimentos de ex-drogados. Os fregueses saem do ambiente com lembretes ajuizadíssimos sobre as implicações do uso de drogas. Enquanto há esse nobre e inusitado exemplo na Itália, aqui pelo Brasil surgem os arautos da legalização das drogas. Talvez aí estejamos diante de um complexo dilema. O que seria resolver o problema das drogas? Consentir o consumo? Autorizar a compra e venda só de maconha? Permitir o consumo de outros entorpecentes? Ou a solução é erradicar as drogas do planeta? Como fazê-lo? Será possível uma sociedade livre das drogas? Sempre haverá pessoas interessadas no uso de substâncias que alteram a consciência. No Brasil há um inquietante movimento para a liberalização do uso de substância extraída da maconha apoiado no argumento de que o canabidiol, CBD, seja uma substância terapêutica que não altera os sentidos e não provoca a dependência. No entanto, o psiquiatra José Alexandre Cripa, da Universidade de São Paulo, um dos maiores estudiosos do Brasil de canabinoides, alerta que a extração do CBD nunca vem pura, contém sempre alguma quantidade de tetridrocannabinol, THC, o composto que provoca as alterações dos sentidos, e aí está o perigo. Mais de 20 países já autorizam o comércio de remédios à base de canabidiol, incluindo alguns estados americanos, Inglaterra, Israel e Uruguai. O Brasil está fora dessa lista. Porém importar já é possível, embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, imponha várias exigências ao laudo médico, entre elas a comprovação de que o paciente pode morrer sem administração do medicamento canabidiol. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo autoriza a prescrição de CBD apenas para crianças com algumas doenças específicas. Cremos que mais importante que discutir a descriminalização de drogas é a urgência de debater a assistência ao contingente assombroso de dependentes químicos que se encontram categoricamente desassistidos pelo Estado. Obviamente as regras que se aplicam às drogas ilegais deveriam ser aplicadas às bebidas alcoólicas, catastrófica droga legalizada, que deveria ser criminalizada no mundo com urgência. Acredita-se que se a maconha for tão acessível para o viciado quanto os alcoólicos, é presumível que desaqueça a bestialidade provinda do tráfico. Porém, não nos enganemos, o consumo alargará, aumentando o número de moléstias e mortes ocasionadas pelo uso permanente de outras drogas. Sob o ponto de vista espírita, compreendamos que todos os tipos de vícios dão campo a ameaçadores micro-organismos psíquicos no domínio da alma. Transgressões violentas, como o uso de drogas, sobretudo bebidas alcoólicas, rompem o revestimento magnético que possuímos e as consequências são a devastação da saúde física e até a morte, às vezes precedidas da loucura. Paralelamente aos micróbios alojados no corpo físico há bacilos de natureza psíquica, quais larvas portadoras de vigoroso magnetismo animal. Essas larvas constituem alimento habitual dos espíritos desencarnados, obsessores, e fixados nas sensações animalizadas. A indiferença lei divina determina a sintonia entre o encarnado e desencarnado viciados. Este, obsessor, agarrando-se àquele, obsedado, sugando a grande energia magnética da infeliz fauna microbiana mental que hospeda, em processo semelhante às ervas daninhas nos galhos das árvores a sugar-lhe substância vital. Como se não bastasse, ainda as chamadas drogas digitais sonoras e drugs, que estão invadindo a rede mundial de computadores e se proliferam rapidamente nas redes sociais. Criada nos Estados Unidos, a droga em referência não é de beber, fumar, cheirar ou injetar, mas de ouvir, sim, pasmem,
Ouvir. São pílulas sonoras digitais, que com simples batidas combinadas obrigam o cérebro a tentar equilibrá-las. Daí surgiria o barato. É uma ação neurológica que consiste na emissão de sons diferentes em cada ouvido, zumbidos, mesmo, que supostamente estimulam o cérebro a produzir sensações de euforia, estados de transe ou de relaxamento. Tais drogas digitais invadiram a França nos últimos anos e, por enquanto, seus efeitos são desconhecidos. Ante as leis humanas, não propomos aqui que o vício, especificamente o que escolhemos analisar, seja um problema de criminalidade, mas sim um problema de desequilíbrio íntimo, diante das leis da vida. E isto não apenas no terreno em que o vício é mais claramente examinado. Sobre outros tantos vícios que carregamos, como o de reclamar de tudo e de todos, Chico Xavier, com muito bom humor, explica que se falamos demasiadamente, estamos viciados no verbalismo excessivo e infrutífero. Se bebemos café excessivamente, estamos destruindo também as possibilidades do nosso corpo nos servir. O vício em si mesmo é toda dependência química ou psíquica geradora de solicitudes insustentáveis, capazes de levar o viciado a repetir incessantemente a ação que sacia, temporariamente, essa aflição. Em regra, decorre de uma ação repetitiva, que nem sempre proporciona prazer imediato, mas que ao longo do tempo torna-se objeto de necessidade exacerbada, inconveniente e prejudicial ao indivíduo. Quando ponderamos a palavra vício, podemos também citar os corrompidos pelo álcool, cigarro, dinheiro, comida e recordamos ainda os dependentes psíquicos que estão entranhados no vício do sexo aviltante, aqueles que buscam o barato na pornografia através da tecnologia, mormente através da internet. O homem deve valorizar a dragea do afeto, o comprimido do carinho, a hidrogue da compreensão, a gota de renúncia, o chá do amor em família, a injeção da caridade, a internet da benevolência, por serem os mais eficazes remédios na cura das patologias espirituais que devastam moralmente todo o projeto de vida do ser humano. 32. Aí. O meritíssimo condenou a fiscal de trânsito. Até quando? Até quando? Recebi via e-mail a historinha abaixo, intitulado Ingleses e sua estranha justiça, atribuída a Cláudia Wallin, jornalista brasileira radicada na Suécia há mais de 10 anos. Ouçamo-la. Em 2003, um deputado inglês chamado Gisuni foi pego por um radar dirigindo em alta velocidade. Para não perder a carteira, pois na Inglaterra é abominável uma autoridade infringir a lei. A mulher dele, Vicky Pryce, assumiu a culpa. O tempo passou, o deputado tornou-se ministro da Energia, o casamento acabou e um dia Vicky decidiu se vingar e contou a história para a imprensa. Como o fato ocorreu na Inglaterra, Gisuni foi obrigado a se demitir inicialmente do ministério e depois do parlamento. Acabou aqui a história? Não. Na Inglaterra é crime mentir para a justiça e recentemente a justiça sentenciou o casal envolvido na fraude do radar em 8 meses de cadeia para cada um. E ambos terão de pagar multa de 120 mil libras, uns 350 mil reais. Segredo de justiça. Nem pensar. Julgamento aberto ao público e à imprensa. Segurança nacional? Não. Infrator é infrator. Privilégio porque é político? Absolutamente não. O primeiro-ministro David Cameron, quando soube da condenação do seu ex-ministro, disse: "É uma conspiração da mídia conservadora para denegrir a imagem do meu governo." Certo? Nada disso. O que disse Cameron acerca do seu ex-ministro foi o seguinte: é para todo mundo ficar sabendo que ninguém, por mais alto e poderoso que seja, está fora do braço da lei. Esses ingleses são um bando de botocudos. Só mesmo nesses paizinhos capitalistas da Europa um ministro perde o cargo por mentir para um guarda de trânsito. Porque na Europa, sim, a primeira lei que um guarda de trânsito aprende é saber com quem está falando.
Fui agente público federal durante 4 décadas. Laborei na área de defesa do consumidor. Não desconheço os desafios e riscos para desempenho da função pública. Em razão disso, sou instado a refletir sobre o caso da agente de trânsito do Rio de Janeiro que foi condenada por ter dito, pasme, que juiz não é Deus. O episódio aconteceu durante uma fiscalização da Operação Lei Seca, em 2011. Nas argúcias dos meritíssimos amigos do transgressor e magistrado Deus, está configurado abuso de poder da parte da gente. Ora, na Inglaterra um ministro foi preso por transgredir a lei de trânsito e mentir para a justiça, conforme narra o Alin, e aqui no Brasil, como não é abominável uma autoridade infringir a lei, um grupo de juízes condenou uma incorruptível agente de trânsito porque um intimidador juiz Deus, infrator das leis do trânsito, tentou intimidá-la porque percebeu que a agente de trânsito tinha total controle da situação e sabia assim com quem estava falando, ou seja, com um cidadão infrator sem credenciais para ficar acima da lei. Felizmente, esse episódio repercutiu nos meios jurídicos. O presidente da OABRG sugeriu que o juiz peça licença e que o Tribunal de Justiça do Rio bombardeie a pecha de corporativista. A AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio, emitiu nota afirmando que juízes devem se comportar como qualquer cidadão ao serem abordados em blitz. É fato. Muitos servidores, juiz é servidor público também, são agressivos, pernósticos, mentirosos, resultado da arrogância profissional. No setor da justiça, tribunais, da saúde, hospitais, da segurança pública, delegacias de polícia, do magistério, escolas, e outras instituições públicas, encontramos profissionais inabilitados para exercer suas funções. São servidores públicos que desonram o Estado e seus pares através de manifestas atitudes de brutalidade, de incapacidade técnica, de preguiça, de maldade. Por essas razões, não raramente, deparamos com juízos impulsivos, negando a mínima consideração aos cidadãos. Porém saibamos que o autor de qualquer falcatrua e injustiça invoca o mal, que conspira contra ele mesmo. Assim sendo, a consequência inevitável só advirá realmente para quem pratica o mal. Revidar por revidar, na base de revolta e inconsequência em que se expressam, desgasta as nossas energias psíquicas. Por isso, devemos vigiar para não sermos vítimas das emoções incontroláveis. Isso não equivale a dizer que não devamos exprobrar o autoritarismo de juízes ou seja lá de quem for de forma enérgica se necessário for, porém, sem perdermos o equilíbrio nem a honra. Na condição de espíritas, devemos encarar a ignorância e as leis de Deus como chaga de grande porte, e o remédio é participar das debilidades alheias com nossas orações. Na prece surgem as mais inteligentes e adequadas soluções no tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida indecorosamente será o mesmo que transformar a doença curável em um carcinoma incurável. A tolerância, sem conivência, é exercício descomunal de completo domínio de qualquer situação, com ação permanente no bem. Matutando sobre o suscetível juiz Deus, indagamos como manter o equilíbrio ante tantas injustiças armadas por aqueles que deveriam aplicar dignamente a lei. Não podemos perder extensas horas na posição de impaciência ou de insurreição. Emmanuel nos ensina que a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. A omissão também é situação anestesiante, que entorpece e destrói. Mas não podemos despender tempo valioso e longo em revoltas infrutíferas, extinguindo as nossas forças. O mentor de Chico Xavier ainda adverte, que gênio milagroso nos dará o equilíbrio orgânico, se não sabemos calar, nem desculpar,
se não ajudamos, nem compreendemos, se não nos humilhamos para os desígnios superiores, nem procuramos harmonia com os homens. Fujamos da brutalidade, enriquecendo os nossos pontos de simpatia pessoal, pela prática do amor fraterno. Sirvamos sempre na